Olá, bom dia. Eu sou Paula Paparelli e a partir de hoje apresento, por força da legislação eleitoral, o programa Bom Dia Baixada aqui no Sistema Santa Cecília de Comunicação. Hoje recebemos em nossos estúdios dois grandes nomes da política. O deputado federal pelo PSD, Herculano Passos, e o coordenador regional do PSD, Paulo Wiazowski. Sejam bem-vindos. Herculano. Obrigado, Paula. Um bom dia a todos os telespectadores da TV, da Baixada, do programa Baixada Santista. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. O Paulinho Wiazowski, meu amigo, coordenador do partido aqui na Baixada Santista. É um prazer muito grande estar com vocês nesta manhã. Prazer é nosso, Paulinho. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Herculano. Bom dia, Baixada. Herculano, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na Câmara Federal. Eu tenho certeza que o PSD se sente muito orgulhoso em ter um deputado como você, atuante, combativo e sempre presente na Baixada Santista. Obrigada, Paulo. E começamos com notícias. O impacto do reajuste aprovado para servidores do Judiciário, segundo o Ministério do Planejamento, seria de quase 2 bilhões em 2016. Os números foram divulgados pelo ministro Diogo de Oliveira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que garante haver espaço fiscal para o reajuste. O aumento de 41,47% para os servidores do Judiciário está na pauta de votação da Casa e pode começar a valer para agosto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu tirar da prisão o ex-ministro Paulo Bernardo, detido na Operação Custo Brasil, que investiga desvios do Ministério do Planejamento. Ele está preso desde o último dia 23. Toffoli afirmou que não há elementos no processo que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. E seguimos com o programa. Herculano Passos, sobre a questão do reajuste do Judiciário. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que foi no momento errado que a Câmara votou, inclusive eu votei, mas eu acho que neste momento de situação difícil que o país se encontra, esse reajuste vai provocar um problema sério na economia no Brasil, né? E nós votamos porque nós demos um crédito ao governo, para que dê governabilidade ao nosso governo, Michel Temer, que a gente está apoiando. Eu votei favorável ao impeachment e quero dar governabilidade e acreditar e botar toda a esperança e a expectativa da gente sair da crise através do reajuste das dívidas com os estados, o aumento de toda a carreira jurídica e também a meta fiscal que foi votada, até para que a gente possa fazer com que o país, os investidores internacionais e nacionais voltem a investir para que o país possa sair da crise. Mas eu achei que foi um momento inoportuno esse reajuste de toda essa carreira judicial. Inoportuno, então, né? Paulinho, você acha que existe margem para isso? Olha, pelo que a gente vê hoje, a economia passa por um problema muito grande, né? O presidente interino, Michel Temer, a qual o partido apoiou, como bem falou Herculano, nós apoiamos o impeachment da presidente. Acho que todo mundo estava clamando por algumas mudanças, as mudanças eram necessárias no momento a qual a sociedade clamava por isso. A gente vê que um aumento de 41% é um aumento significativo, né? A gente sabe que existe um comprometimento do orçamento muito grande e existe um déficit orçamentário monstruoso com as dívidas que foram deixadas, com as pedaladas que ocorreram ao longo desses últimos anos. Não teve realmente um controle das contas públicas que pudessem fazer com que o Brasil continuasse naquele ritmo de crescimento, de desenvolvimento, da geração de emprego. Mas eu acho que agora é um momento, como bem falou o deputado Herculano, existem dois cenários. Esse cenário, talvez, onde a sociedade, de modo geral, não vê esse aumento com bons olhos, mediante o grande nível de desemprego que ocorre, mediante essa vulnerabilidade econômica que passamos, mas em função de uma governabilidade, em função de fazer com que o Congresso, de modo geral, acabe aderindo às novas políticas públicas implementadas pelo presidente, pelo Michel Temer. Isso é muito importante. Nós precisamos resgatar a governabilidade, trazer mais segurança para o empresário, para que a gente possa, com que a cadeia produtiva possa novamente voltar a desenvolver e gerar empregos, e o país comece a entrar numa rota de
de crescimento. Mas houve uma sensível melhora, né? A gente pode acompanhar que houve a queda do dólar, aumento da bolsa. Será que é melhor ainda, é melhor a população continuar com muita cautela? Qual que é a sua opinião, Herculano? Eu acho que com a aprovação do impeachment, que ainda está em processo de aprovação no Senado, assim que aprovar, que eu estou muito confiante nessa votação, e eu entendo que é impossível voltar o governo passado e não vai ter governabilidade, vai ser um caos total. Então a gente está apreensivo, mas na expectativa positiva da aprovação do impeachment. Até porque, se fosse a presidenta Dilma, que está afastada, estivesse no governo, com certeza essas medidas que foram aprovadas no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, não seriam passadas, nem seria colocada em votação, até porque não tinha força política para êxito nessas votações. Então, com a mudança do governo, o Congresso se sensibilizou e está apoiando o governo, a grande maioria dos deputados e senadores. E é importantíssimo que o presidente tenha o apoio do Congresso, senão nada anda. Tudo passa pelo Legislativo para que o governo possa caminhar, né? Então, nós, partido PSD, nós estamos apoiando, inclusive, o nosso ministro da Fazenda, que é o Henrique Meirelles, que é o que vai cuidar da economia toda e que é a alma do governo, é a pessoa centralizada e principal de todo o governo, porque a economia andando bem, o resto tudo vai junto e o Brasil volta a se recuperar e sair da crise. Então nós estamos confiantes nas ações do governo, estamos apoiando todas as medidas que estão sendo encaminhadas para o Congresso e tudo, lógico que antes de ir para o Congresso, no Colégio de Líderes é discutido para que a gente possa fazer com que as medidas sejam aprovadas para que o governo tenha governabilidade para que essas ações sejam efetivadas para que a gente possa recuperar o nosso país e nós estamos muito esperançosos, né? E queremos que o Brasil se recupere o mais rápido possível e a gente volte a desenvolver de uma forma organizada, planejada e com condição de melhorar a qualidade de vida das pessoas através da empregabilidade, da oportunidade, melhorando a saúde, a educação, enfim, todos os programas que o governo oferece. Esperança, mas cautela ainda, Paulinho? Acho que a cautela é importante, mas a gente vê uma grande diferença entre a presidente Dilma e o presidente interino Michel Temer. O Michel é uma pessoa mais preparada para lidar com o Congresso. Acho que o Herculano sabe muito bem disso. E ele sente isso, quem está lá em Brasília. O Michel foi presidente 3 vezes da Câmara Federal, conhece muito bem os meandros do Congresso, da Câmara Federal, tem uma boa articulação, né? Isso acho que, como o Herculano já foi prefeito de Itu, a gente sabe a importância num sistema presidencialista, a importância realmente do Executivo interagir, né? Compartilhar ações com o Legislativo, né? Isso dá uma governabilidade, dá uma esperança de projetos que aconteçam de uma maneira efetiva, de uma maneira melhor. Então, a gente vê que o Michel, com todo esse desgaste que, de um modo geral, a classe política vive hoje, a sociedade está muito atenta hoje em tudo que acontece, tanto em Brasília como nos meandros aí, mas eu vejo que o Michel ele tem essa habilidade de poder aglutinar, de poder passar. O PSD vem colaborando muito, como bem falou o deputado Herculano. Nós temos hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Gilberto Kassab, nós temos o ministro da Fazenda, então nós temos 2 ministros, nós temos uma bancada de deputados federais que estão participando efetivamente de todo esse processo de mudança, esse processo de garantias, né? De garantias, até garantias constitucionais importantes, né? Que o Brasil passa. Então, eu acredito que, com tudo, ainda num ritmo, a gente sabe que a sociedade, de modo geral, a opinião pública cobra atitudes, o povo, de modo geral, é muito imediatista, mas eu acredito que, de médio a longo prazo, nós vamos superar tudo isso e é muito importante a gente dar esse voto de confiança. Paulinho, aqui em relação à Baixada Santista, algum reflexo dessa melhora em relação ao porto, em relação ao comércio? Ultimamente, a gente tem observado e tem lido aí um crescimento muito grande no desemprego, né? Existe ainda
todo esse impacto gerado na economia reflete basicamente na Baixada, no modo geral, principalmente aqui na nossa região, que é uma região que vive ainda de turismo, né? A gente vive do comércio, né? A gente depende de todo um cenário do Estado, onde o Estado cresce, a Baixada cresce junto, mas nós temos uma coisa que é importante, o Porto, como bem você disse. O Porto ainda ele vive num momento bom, com tudo. A gente tem um Porto ainda com superávit, um Porto produzindo muito. O Porto ele é a grande mola propulsora da nossa economia. Então, a Baixada, de modo geral, como todo município, atravessa esse momento de insegurança, de intranquilidade, esse momento de expectativa de geração de emprego, mas ainda nós não estamos ainda numa crise muito grande. Eu acredito que a Baixada ela é muito forte, ela é muito pujante em termos de construção civil, comércio e o próprio Porto. E Herculano, sua opinião em relação à liberação do Paulo Bernardo? A liberação do quê? Do Paulo Bernardo. Do Paulo Bernardo, do ex-ministro. Ele estava detido. Então, isso daí é uma questão jurídica que a gente não sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, até porque em cabeça de juiz a gente não sabe o que sai, né? Muitas vezes uma decisão jurídica que é idêntica à outra, um juiz vota de um jeito e outro de outro. Até num colegiado de juízes, de desembargadores, há votação divergentes. Então, quem sou eu para julgar uma pessoa sem saber aprofundadamente como que é o processo, tudo. Então, a prisão e a liberação é uma questão jurídica. Eu não quero opinar sobre isso, até porque nem conheço aprofundadamente o processo. Um assunto mais delicado, né? Os investigadores da Polícia Federal mapearam uma teia de empresas de fachada utilizadas para lavar e supostamente escoar dinheiro oriundo de obras públicas para campanhas políticas na Operação Turbulência. As investigações mostram que empresários investigados teriam atuado para deputado Arthur Lira, o senador Benedito Lira, ambos do PP. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego ficou em 11,2% no trimestre encerrado em maio. Essa é a maior taxa de desocupação desde o início da pesquisa em 2012. De março a maio, havia cerca de 11,4 milhões de pessoas desocupadas. Deputado, o senhor deve estar acompanhando esse desenrolar. Como é que está a sua situação em relação a esse desemprego no país? O desemprego está muito grande e a única forma de a gente reverter essa situação é investir no turismo. Eu sou presidente da Comissão de Turismo, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, e a gente vê hoje o que desempregou muito? A indústria. 1.600.000 funcionários. E se ela voltar a ser aquecida, a economia voltar à normalidade, com certeza não vai readmitir todos esses funcionários, até porque ela está muito automatizada, robotizada, a indústria. Então, isso daí não é um gerador de emprego grande. A agricultura hoje é quase toda mecanizada. O que gera o emprego é os bens de serviços, é o comércio, é o turismo, é a rede hoteleira, os restaurantes, o comércio como um todo, é as agências de viagem. Se você investir no turismo, aproveitando as Olimpíadas agora, semana que vem eu estarei em Buenos Aires para acompanhar as Olimpíadas junto com a Embratur. Estive acompanhando todo o processo lá no Rio de Janeiro, do Comitê Olímpico, da Vila dos Atletas, a estrutura, para que a gente possa divulgar o Brasil para fora, para atrair turistas estrangeiros e o brasileiro conhecer o Brasil, fazer o turismo interno. Aí a gente aquece a economia, fomenta o desemprego, para que a empregabilidade, porque a gente vai gerando oportunidade para as pessoas. Com criatividade e inovação, a gente com certeza volta à empregabilidade no Brasil. Então, eu acho que a melhor forma da gente investir em todas as áreas para que o emprego volte a desenvolver é através do turismo, que mais de 50
50 profissões da cadeia produtiva o turismo apresenta. Então, o turismo hoje é a saída para a crise do Brasil. Eu entendo que o turismo é um fator de desenvolvimento econômico e social. Então, é essa a minha sugestão. Não só criticar, mas apresentar as fórmulas da gente poder recuperar o desemprego para que haja mais empregabilidade e as pessoas possam ganhar o pão de cada dia e sustentar a sua família. Agora, Paulo, você foi prefeito de Mongaguá, outra cidade turística da região, né? Como é que você avalia essa questão da legislação dos jogos para garantir mais um atrativo ao turismo da região? Paulo, eu sou praticamente a favor da abertura, da legalização do jogo de um modo geral. A gente vê aí já a existência de tantos jogos no Brasil, né? Como a Telecena, na Loto, essa coisa toda. Então, a gente vê que os países que... eu acho que o Estado, de um modo geral, legalizando isso, é uma forma de gerar receita, é uma forma de gerar emprego, é uma forma de alavancar, de um modo geral, o turismo. De um modo geral, a gente vê que pessoas acabam viajando para o exterior em busca de... Não que eu falo que é em busca do jogo em função de um vício, mas em busca de conhecer coisas novas, né? De passar momentos prazerosos, essa coisa toda. Então, eu vejo que a nossa região, como no passado teve, né? Já existiu o jogo aqui, já existiu o jogo nas regiões interioranas, perto do estado de São Paulo. Eu acho que, de um modo geral, o jogo em cidades turísticas vem alavancar a economia local. Temos que ter critérios para isso. Eu acho que não temos que abrir aí um cassino em cada município. Eu acho que aí tem que existir um planejamento estratégico muito bem definido, aonde colocar, como colocar, uma legislação específica para isso. A questão da arrecadação tributária também é muito importante ter uma análise muito sucinta, mas, de um modo geral, eu sou favorável, eu vejo o quanto é importante nessa cadeia do turismo, como bem falou o Herculano. Acho que o turismo ele aquece a economia, é uma grande mola propulsora para o Brasil. O Brasil é um país eminentemente turístico, com belezas naturais imensas, e eu acho que a Baixada vai se beneficiar muito com isso. Herculano, tem os prós e os contras, né? Exatamente. Eu tenho acompanhado lá, porque o projeto da legalização dos jogos está no Senado e está em última fase, passou por todas as comissões e está indo para plenário. E a Câmara montou a comissão especial do marco regulatório dos jogos. E terminando o projeto no Senado, vindo para a Câmara, vai ser apensado e votado na Câmara e depois terminado no Senado. Então, o trâmite está sendo muito rápido. E eu acredito muito na aprovação da legalização dos jogos que já existe. O jogo de bicho é uma realidade aqui. Todo mundo sabe que tem o jogo de bicho. E ele é ilegal. Todo mundo sabe que tem bingos. E é ilegal. E todo mundo sabe que tem cassinos clandestinos aqui no Brasil. E é ilegal. Então, nós queremos a legalidade para que essas pessoas, todas que trabalham no jogo de bicho, no bingo, no cassino, elas sejam formais, tenham carteira assinada e gerar mais emprego. E muita gente vai jogar para fora do Brasil. E nós queremos que esses que vão levar o dinheiro para todos os países aqui da América Latina, dos Estados Unidos, joguem aqui e atrair turistas estrangeiros para cá. Porque com a legalização virão outros de fora. Isso vai fomentar, fortalecer o turismo como um todo. Então, a legalização dos jogos, com certeza, vai só beneficiar, no meu ponto de vista. Eu já fiz muitos debates na Comissão de Turismo, nós ouvimos o pessoal de Las Vegas, como funciona, na Europa, Portugal, como que é o cassino em todos os lugares, para formatar, como o Paulinho bem falou aqui, um modelo para o Brasil. E a proposta do Senado é um cassino por estado, e estados com de 15 milhões a 25 milhões de habitantes, 2 cassinos, e acima de 25 milhões, 3 cassinos. No caso nosso, São Paulo, a aprovação, se for aprovado dessa forma a legislação, serão 3 cassinos. E eu imagino que seja um no litoral, um próximo da capital e um no interior. E lógico que uma cidade que seja estância, que tenha uma característica turística. Atrativo. Em relação aos prós e contras, eu vou falar um pouco sobre os debates do contraditório que eu tive
debate com deputados, que é contra a legalização. E eles alegam que pode haver lavagem de dinheiro no cassino. E lavagem de dinheiro no cassino é quase que impossível. É muito melhor ele lavar dinheiro em qualquer outra coisa legalizada, como uma farmácia, um hotel, um restaurante, uma casa lotérica, sei lá, tem tanta forma de lavar dinheiro em coisa legalizada. O cassino legalizado, se a pessoa ganha acima de 10 mil reais, ele é informado a Receita. E não tem ganhador que ganha toda hora. Então é impossível lavar dinheiro em cassino. E é acompanhado e fiscalizado. Um outro contraditório é o jogador impulsivo, que perde mais do que ganha, que prejudica a família. Esse jogador impulsivo, com o jogo legalizado ou não legalizado, ele vai jogar do mesmo jeito. Então, não é o jogo legalizado que vai modificar isso. Pelo contrário, nos cassinos na Europa, a pessoa que é detectada, que joga compulsivamente, ele é detectado e o cassino faz uma reabilitação na vida dele e proíbe ele de jogar. Então, o cassino legalizado só tem o benefício. E dos 20 países maiores do mundo, o G20, só 3 países não têm o cassino legalizado. E 2 deles são os islâmicos, porque a religião não permite. O único país com religião predominantemente cristã que não tem o jogo legalizado é o Brasil. Então, essa questão de igreja, que é contra tudo, a gente não tem fundamento e nem argumentação que convença a gente, diante de todos os benefícios que vai trazer. A arrecadação do cassino é quase uma CPMF. Então, a CPMF cobra imposto de todos. O cassino só vai cobrar imposto daquele que joga, daquele que está se divertindo, aquele que pode gastar e, consequentemente, vai beneficiar os estados, o governo federal e o município. Nós estamos vendo qual vai ser a forma da divisão do bolo tributário para os entes federados, para que a gente tenha justiça em relação a tudo que nós estamos organizando em relação à lei do marco regulatório dos jogos através da Câmara e do Senado. Concorda, Paulo? Concordo. O Herculano está coberto de razão. E olha, Herculano, e o que a gente fica muito contente, satisfeito, é esse acompanhamento do Herculano e o preparo da base dos nossos candidatos deputados, né, dos deputados eleitos do partido, nesse assunto tão importante que é a questão da legalização do jogo. Eu acho que, de modo geral, é uma conquista muito grande, essa abertura, essa legalização, e a Baixada vai ganhar muito. Como bem falou o Herculano, se dentro desse modelo nós tivermos litoral, Baixada e próximo à capital, então eu tenho certeza que a região aqui vai se favorecer muito com essa questão da legalização do jogo. Vamos acompanhar agora outras notícias do dia. Interlocutores do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, afirmam que ele está disposto a apresentar sua renúncia ao cargo no dia 11 de julho, logo antes da votação do relatório sobre o processo de cassação do seu mandato na Comissão de Constituição e Justiça. A renúncia seria um gesto de boa vontade para os seus pares, para tentar, assim, evitar ser cassado. Uma tentativa de solucionar o caso, como fez o presidente do Senado, Renan Calheiros, em 2007, quando renunciou à presidência da Casa para escapar da perda do mandato. As tarifas dos pedágios do sistema Anchieta Imigrantes ficarão mais caras a partir das 0 hora desta sexta-feira. Os valores das praças do Riacho Grande, via Anchieta, e do Piratininga, na Rodovia dos Imigrantes, sobem de R$ 23,00 para R$ 25,20. O pedágio da rodovia Cônego Domênico Rangoni aumenta de R$ 10,80 para R$ 11,80. E o da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em São Vicente, de R$ 6,40 para R$ 6,80. Agora minha pergunta vai para o deputado. Caso Cunha, deputado, o senhor está acompanhando aí, o senhor acredita que o Cunha realmente renuncia? Acredito que não, até porque ele está falando em todos os momentos que não irá renunciar, né? Apesar de que chega na última hora pode mudar de ideia. Mas renunciando ou não renunciando, eu acho que o processo de cassação irá seguir o trâmite normal. Até porque
Faz 8 meses que está se discutindo isso na Comissão de Ética. Nunca teve um processo tão demorado, porque ele próprio obstruiu e fez de tudo para que fosse prorrogado isso. Isso daí é uma coisa que ele está se beneficiando com o poder que tinha como presidente. Tanto é que foi afastado pelo judiciário da Câmara porque estava interrompendo o processo. E a Comissão de Ética opinou para levar para o plenário para votar e o relatório é favorável à cassação. Se for para a Câmara, com certeza vai ser cassado, até porque a Câmara tem que moralizar os políticos, principalmente aqueles que mentem, que escondem as coisas, não faltam com a verdade. Então, eu tenho certeza que se for para o plenário da Câmara e tiver a votação, ele vai ser cassado. Até porque nós temos que ter atitude na Câmara de Deputados para que a gente possa mostrar para a sociedade que a lei tem que ser cumprida e as pessoas que erram e cometem esses erros, como foi cometido, de corrupção, eles têm que ser punidos, né? E os deputados estão para isso. Tanto é que houve o processo de impeachment, tudo legal, não tem nada de golpe. Se tiver o processo de cassação do Cunha, vai ser um processo natural. Está agora obstruindo de novo, não teve sessão essa semana. Eu fui para Brasília, fiquei até quarta-feira lá em Brasília e não houve sessão, nós perdemos tempo, gastamos dinheiro com viagem. Este outro presidente que está substituindo o Cunha é horrível, o Maranhão. Então tem que ter uma nova eleição, tem que começar um processo novo, nós temos que renovar e pôr gente boa para comandar a Câmara. Nós estamos sem comando, a Câmara está completamente desnorteada, sem rumo. Então é importante que sejam tomadas decisões para que a população perceba que a Câmara tenha que voltar a ter a credibilidade, os processos andarem normalmente, num comando de uma pessoa que seja legítima para o cargo. Qual o melhor nome que o senhor acredita? Eu tenho bons nomes, né? Mas falar do líder do nosso partido, o Rogério Rosso. O Rosso é uma pessoa que tem toda a capacidade para comandar a Câmara. E tem mais alguns nomes também, eu gosto muito do Júlio Delgado, é uma pessoa que já disputou, inclusive, com o Eduardo Cunha e foi derrotado, mas é uma pessoa íntegra, um deputado que eu acho que tem condição de governar a Câmara dos Deputados, fazer uma boa administração e uma boa gestão na Câmara. Então tem muitos deputados que têm essa capacidade, são 2 sugestões que eu falei aqui rapidamente, nem estava pensando em quem vai ser os candidatos, mas eu acredito que esses 2 nomes, qualquer um deles teria a condição de comandar a Câmara dos Deputados. Paulinho, aposta um palpite aí, renuncia? Olha, eu concordo com o Herculano, eu acho que ele não renuncia, eu acho que tudo que a sociedade pôde acompanhar do Cunha como presidente, a gente tem alguns atributos, ele conhece muito bem o regimento, conhece a casa como ninguém, isso fez com que ele criasse todo um mecanismo de procrastinação, né, dentro da Comissão de Ética, mas de um modo geral fez com que a sociedade, mais uma vez, olhasse de uma maneira muito negativa a classe política, do modo geral. Hoje a gente sente essa vontade de extirpar do meio da política pessoas com esse tipo de ação, né? Isso denigre muito. Você acredita que foi uma manobra? Desculpa interromper. Acredita que foi uma manobra, então? Uma grande manobra. Eu acho que ele na presidência é cada vez mais retardar tudo isso. E aí a gente vê até uma coisa interessante, Paula, essa interferência que há do judiciário dentro do legislativo, né? Essa era uma ação exclusiva do legislativo, o legislativo tinha que ter essa ação rápida, a comissão tinha que caminhar de uma maneira rápida, tinha que dar essa resposta para a sociedade, e vem o judiciário e impõe uma decisão afastando ele da presidência para que a coisa aconteça. Então, às vezes, é preocupante quando ocorre essa intervenção de outro poder, né? Esse conflito é preocupante num Estado democrático, num país republicano, mas, de um modo geral, o judiciário está impondo aquilo que a gente sente nas ruas.
E agora pedágio, esse aumento aí, tivemos esse reajuste no sistema imigrantes também, várias outras rodovias daqui da nossa região. Herculano, apesar disso, toda semana temos notícias de assalto, violência e até de homicídios nas estradas da região. Sua opinião sobre isso? A opinião é que a segurança tem que ser melhorada. Eu, como coordenador da bancada paulista, dos 70 deputados e os 3 senadores, eu levei lá para uma audiência pública o comandante-geral da Polícia Militar para expor todos os programas de segurança, toda a infraestrutura que tem, todo o plano de segurança, principalmente agora para as Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro, e também aqui em São Paulo, porque as Olimpíadas vão acontecer uma parte, os jogos de futebol, tudo aqui em São Paulo. Então nós estamos preocupados com a falta de segurança no Brasil, que isso daí reflete muito lá fora. Então nós queremos melhorar a segurança e debatemos neste dia também da audiência com o Comando Geral a falta de segurança aqui na Baixada em relação a esses assaltos, esses crimes que está acontecendo aqui embaixo, né? Foi muito debatido este assunto especificamente. Ficamos 3 horas debatendo a segurança do Estado de São Paulo. E a questão da Baixada Santista foi o ponto mais discutido e debatido, a falta de segurança. Então, cobrar tarifa de pedágio e também não dar o retorno à sociedade na questão da segurança é preocupante, né? Até porque a gente já paga os nossos impostos, nós queremos o retorno que é a saúde, a educação, a segurança, que é um investimento grande que é feito em relação à segurança. A Polícia Civil está muito mal no estado de São Paulo, a militar está um pouco melhor, mas a gente precisa avançar muito em relação à segurança no estado de São Paulo. Paulo, como é que você avalia o papel do Estado nessa situação? Olha, eu acho que o Estado, de modo geral, está deixando muito a desejar, Paula. Precisamos de ações mais efetivas. É muito discurso para pouco resultado. A gente vê aí, até recentemente, a dificuldade da imprensa, de modo geral, obter informações junto à delegacia para saber a quantidade de boletins de ocorrência que vem sendo elaborado junto às rodovias. O aumento de pedágio não justifica, um aumento de pedágio é um fator inibidor. A criminalidade mais ainda, a gente depende, toda a região aqui, a gente vive muito do turista, né, do turismo de modo geral. Isso faz com que lá em São Paulo os turistas vejam essa questão da criminalidade com muito receio, né? A Baixada sempre primou por uma segurança de qualidade, os prefeitos equiparam suas guardas municipais. Segurança não é só uma questão de colocar o guarda na rua. Segurança é a questão da lâmpada, do mato cortado, de tampar o buraco. Existe toda uma cadeia para que a gente possa dar mais tranquilidade. Segurança é um estado de sensação, é muito importante nós falarmos isso, é uma sensação. E hoje, a Baixada, no modo geral, tem essa sensação de insegurança. Hoje, é inadmissível uma rodovia como o Sistema Anchieta Imigrantes terem crimes como vem ocorrendo. Isso é muito ruim e a gente espera que o Estado tenha uma ação mais efetiva, coloque mais policiamento e que a concessionária, que tem um efeito arrecadatório muito grande, pare de colocar radares com um cunho não educativo, mas com um cunho arrecadatório, radares escondidos meramente para aumentar a sua receita e não faz com que coloque mais policiamento na rodovia para evitar esses crimes horríveis que vêm ocorrendo na região. A imprensa tem apontado que os caminhos dessas investigações devem desaguar diretamente no estado de São Paulo. É possível sim, porque tudo que a gente tem visto pelos noticiários em relação à compra do avião, aos laranjas que foram apontados, com certeza poderão vir para cá. O Eduardo Campos, ele estava na campanha, pré-campanha, estava antes da campanha, foi um acidente horrível que aconteceu. Inclusive o Hugo Dupré, que é um vereador aqui de Santos, estava no telefone comigo a hora que o avião caiu perto da casa dele. E é uma coisa que não é normal, né? Uma coisa que é muito difícil acontecer. E ele falou comigo, mas não sabia que era do
pré-candidato a presidente da República que estava no avião e a sua equipe. Então foi um acidente horrível. Agora, em relação a toda esta operação, pode haver algum relacionamento com São Paulo, mas, pelo que eu sei, ele como ex-governador, uma pessoa influente e que usou sempre aquela política antiga, né? Eu acredito que esse assunto vai dar muito pano para a manga ainda. Você acredita que surjam nomes de políticos graúdos? Poderão surgir, sim, até porque o relacionamento dele com a política nacional como um todo era muito grande. Era um candidato, inclusive, que eu acredito que teria até chance de ganhar as eleições com a forma que ele estava crescendo na política. Um jovem político, né? Foi um acidente horrível. Agora, em relação a toda essa operação, como foi começado e aonde tem fogo, tem fumaça, a gente acredita que vai aparecer muita coisa, acredito que ainda vai aparecer muita coisa na Lava Jato, em todas essas operações, principalmente agora com essa forma de apuração através da delação premiada, que as pessoas às vezes contam até mais do que sabem. Antigamente existia a tortura, hoje existe a delação premiada, que as pessoas falam muito mais do que sabem. Paulinho, o avião caiu aqui na Baixada Santista, você acha que isso deve acontecer alguns desdobramentos aqui para a nossa região? Eu acredito que sim, como bem falou o Herculano, acho que essa operação, o PSB é muito forte de um modo geral. O Eduardo Campos era uma pessoa que tinha uma penetração também no estado de São Paulo, tinha uma atuação, o PSB é um partido que estava numa campanha, né, numa pré-campanha muito acirrada, né, é uma pessoa em destaque. A gente já vê aí deputados federais envolvidos, senadores envolvidos, empresários, empresas de fachada que realmente acabaram financiando essa aeronave. Enfim, eu acho que deve refletir de um modo geral em São Paulo e a gente espera que não chegue até a Baixada. Mas como a gente vê aí que esse efeito midiático e todos esses desdobramentos dessas várias operações feitas pela Polícia Federal, pela Justiça Federal do modo geral, passam por São Paulo. Eu tenho também essa mesma convicção com o Herculano que alguns fatos novos podem surgir no estado de São Paulo em relação a essa aeronave. Tá certo. Vamos agora seguir com outras notícias. Distribuídos pelos 5.600 metros da praia, 54 quiosques serão construídos na Praia da Enseada, em Guarujá. Eles serão substituídos às mais de 80 estruturas existentes na faixa de areia, que serão demolidas aos poucos. Estivadores da Baixada Santista marcaram uma greve para hoje em protesto à postura das empresas de não negociarem com os trabalhadores e de abrirem vagas de emprego para vinculados. O sindicato irá recorrer da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que permite aos operadores portuários contratarem 66% de mão de obra vinculada a partir de hoje. Herculano, nós nos aproximamos cada vez mais do processo eleitoral. Você é um dos fundadores do PSD, ao lado do ministro Kassab. Qual a expectativa do partido para as eleições de outubro desse ano? A recomendação do partido e o trabalho nosso, eu como coordenador da região lá de Sorocaba, e tenho um trabalho aqui também na região da Baixada, sempre estou atuando aqui, é que o partido procure que tenha candidaturas próprias nos municípios, sempre que possível, a prefeito, vice-prefeitos e chapas de vereadores, para que o partido cresça. O nosso partido está em ascendência. O nosso partido é um dos poucos partidos no Brasil que a gente vê que não está envolvido em corrupção, em tudo isso que nós estamos assistindo aqui, infelizmente, na classe política. Então é um partido novo que já nasceu de um tamanho bom e que com certeza está crescendo de uma forma ordenada. E é muito importante, são muito importantes essas eleições municipais nos municípios. E aqui no estado de São Paulo, a gente acredita que vai haver um crescimento muito grande
nas prefeituras, em todos os municípios, com representatividades e com prefeitos eleitos, né? E a gente está trabalhando e construindo esse projeto, né? O Paulinho é o coordenador aqui de toda a Baixada e representa o nosso partido, e tenho certeza que está fazendo a sua parte na construção dessas candidaturas nos municípios. Quais as cidades que o senhor acredita que devam disputar a majoritária? A majoritária, o Paulinho tem mais esses dados, né, aqui na Baixada. Aqui na Baixada, o partido cresceu bastante, né? Praticamente das 9 cidades que compõem a região metropolitana, teremos candidatura majoritária, prefeito ou vice, nas 9 cidades. Estamos trabalhando para isso. Todo o partido está aí se preparando com uma boa chapa de vereadores, né? O partido, especificamente em Santos, também teve um crescimento muito grande, com a vinda do próprio Marcelo Teixeira, de lideranças importantes aqui, né? Na ajuda do Herculano, sempre foi importante nesse processo de trazer essas lideranças para dentro do partido. Hoje, o PSD em Santos, ele aí praticamente é um partido muito cobiçado. Enfim, o PSD na Baixada, no modo geral, cresceu muito. Devemos agora, antes, até que a lei nos permite, fazer um encontro regional com a vinda do nosso ministro Gilberto Kassab para cá, para dar esse entusiasmo, para dar toda essa motivação no início do processo eleitoral. Por falar em Kassab, fala um pouco, Herculano, sobre a ida do Kassab para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Eu entendo que o Kassab foi muito bem no Ministério das Cidades, né? Eu acompanhei, entregando casas, fazendo um trabalho muito grande no Ministério das Cidades. Com a mudança do governo, houve a junção de 2 ministérios, Ministério de Ciência, Tecnologia e de Ministério de Comunicação. Então, com essa junção, o Ministério ficou grande e precisava de uma pessoa que tivesse uma habilidade política muito grande para que comandasse esse Ministério. E o Kassab, eu entendo que é a pessoa que tem mais condição de juntar todas essas qualidades, administrando uma pasta tão importante como essa, né? O Ministério das Comunicações abrange todas as TVs, rádios, educativas, o correio, ou seja, a comunicação é muito grande, né? E também a ciência e tecnologia, que é uma outra pasta importantíssima. Com essa junção, a equipe do Kassab está levando muito bem. Eu tenho acompanhado, porque eu visito muito o Ministério, acompanhando as pessoas, os prefeitos, os vereadores dos municípios, com as reivindicações deles em relação a essa pasta. Então, eu acredito muito que o Kassab tem essa habilidade, tem a articulação política e tem a capacidade de gestão, como foi um ótimo prefeito em São Paulo, uma pessoa comprometida com o que faz, e eu tenho muita confiança na capacidade do Kassab e na gestão frente a esse ministério. Então, a gente está colaborando da forma que pode com a questão legislativa, aprovando as leis, acompanhando tudo que diz respeito ao Congresso Nacional e, principalmente, o Ministério onde o Kassab se encontra e também o Ministério da Fazenda, que é o Henrique Meirelles. Então, nós temos 2 ministros que representam o nosso partido no Congresso Nacional e também no Executivo como ministros, né? Então, a gente fica muito feliz com a representatividade do partido. Agora, o partido é atuante, né? E é um partido que, na liderança do partido e na condição de todos os deputados de todos os estados que o partido representa, que tem representantes, são deputados que têm compromisso com o país. E a gente fica feliz em participar de um partido que tem uma ideologia, que tem um foco e que contribui com o desenvolvimento do país. Paulo, qual você acha que é o grande desafio dos políticos que são candidatos agora? O grande desafio vai ser o modo de propagar as suas ideias, os seus projetos, uma campanha rápida, uma campanha de 45 dias, uma campanha onde a sociedade tem um sentimento hoje muito difícil em relação à classe política do modo geral. O poder de persuasão dos políticos, dos candidatos, vai ter que ser muito forte. Vai voltar a ser aquela campanha onde
A exploração das redes sociais vai ser importante, vai ser contundente, vai ser um grande diferencial. E aquela campanha Sassá, saliva e sola de sapato. O candidato vai ter que voltar a ter uma campanha corpo a corpo, investir em pessoas, investir em gente, né? Trazer aí os formadores de opinião para que possa ter uma musculatura necessária de divulgar os seus projetos. É uma campanha onde os recursos vão ser totalmente escassos, é uma campanha de criatividade e é uma campanha nova, é uma campanha que fazia tempo, eu estou na política há mais de 20 anos, fazia tempo que a gente não via uma campanha tão morna como está ocorrendo. Em épocas anteriores, nesse momento, já estava todo mundo, né? Uma mobilização maior. E hoje não vê isso. A gente vê ainda com muita cautela, os candidatos estão muito receosos com a questão contábil, jurídica. Cada campanha que passa são campanhas extremamente, uma judicialização muito forte, campanhas onde tem que ter uma estrutura administrativa e operacional muito bem profissionalizada, mas eu acredito que o PSD, como bem falou o Herculano, vai sair dessa campanha muito fortalecido e vitorioso. Concorda com o Paulo, Herculano? Concordo plenamente com a campanha, não vai ter dinheiro na campanha, as empresas não podem doar e a pessoa física também vai pensar muito para fazer doação, até porque o nome da pessoa vai estar registrado lá. Então a campanha vai ser com pouco dinheiro, então vai ser igual para todos. E ela vai ser curta. Então, existe a pré-campanha, que é mais flexível do que era antigamente. Então, as pessoas já estão numa pré-campanha mais acentuada. E a campanha vai se resumir em poucas coisas. Não pode cavalete, não vai poder placa só 50 centímetros quadrados, não pode envelopar carro. Ou seja, a propaganda foi restrita, o dinheiro foi diminuído e o candidato vai ter que ter a criatividade. Ele vai ter que usar muito as redes sociais, que é um instrumento gratuito, maior instrumento barato, hoje, maior, né? Hoje que é a arma de todos, fazer as gravações, mostrar o seu plano de trabalho, o seu projeto e procurar entrar nas redes sociais. E reuniões em casa de família, reuniões em grupo, para ele propagar suas ideias e convencer o eleitor que aquilo que ele está falando vai beneficiá-los e o eleitor acreditar que tudo que ele está falando ele vai cumprir. Então é um convencimento, porque campanha é isso. E a pessoa que cresce na política é aquele que sempre honra os seus compromissos com o eleitor. Depois de eleito, ele cumpre aquilo que foi dito na campanha. Então o eleitor está muito atento para votar naquela pessoa que dá a resposta, que você vota e depois ele traz o resultado com o mandato. O programa chegou ao fim, as considerações finais, Paulo. Paulo, obrigado. Herculano, parabéns pelo trabalho. A gente tem muito orgulho de ter você como deputado federal do partido. Está sempre presente aqui na Baixada, participando, debatendo, conhecendo dos nossos problemas e colaborando para que a gente possa cada vez mais ter um PSD forte. Obrigada, Paulo, pela participação. Herculano, obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com todos os telespectadores. Para mim é uma honra. Essa universidade, para nós aqui na Baixada, é um modelo de gestão, de credibilidade, de formação de pessoas. A gente fica muito feliz em estar aqui, entre amigos, né? A Tereza, que é uma amiga nossa aqui da universidade, que está sempre em Brasília, trabalhando pela universidade, a Silvia Teixeira, o Marcelo Teixeira, enfim, a família Teixeira como um todo, são pessoas que contribuem com o desenvolvimento da cidade de Santos e com o Brasil como um todo. Então, eu fico muito feliz em estar ao lado do Paulinho, ex-prefeito de Mongaguá, e que representa o nosso partido aqui na Baixada, estamos sempre juntos e gostamos de fazer política do bem, política que traz resultados. Então, é muito gratificante para a gente estar aqui com vocês. E um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Herculano. E para você que vai sair agora de casa, não se preocupe, o dia deve permanecer nublado, mas não há previsão de chuva. A mínima para hoje é de 17 graus e a máxima de 22. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Obrigado pela companhia. Aproveite o fim de semana.